Olá, pessoal. Estamos aqui então em mais um episódio do Sala Aberta 2026 e hoje estamos bem felizes, né, Sabrina, por recebermos novamente o nosso secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal, falando sobre como foi o início deste mandato, o que será feito agora em 2026 e o que está acontecendo na educação de Porto Alegre. Sou a Sabrina Jardim, apresentadora aqui também, vocês, né, já conhecem. E o interessante é que nós estamos há praticamente um ano depois, né, vamos dizer assim, né, não vamos colocar em detalhes aí quantos meses e tal, mas quase um ano dessa primeira vinda do senhor aqui. E muito nós amadurecemos e muito também o teu mandato a gente viu coisas acontecerem, coisas boas acontecendo dentro da educação. Então a gente já começa te parabenizando por isso e te agradecendo por lá no início ter confiado na gente, ter aceitado esse projeto. Duas loucas aqui simplesmente inventaram que ia ter um podcast e eu não sei, desculpa, mas com todo respeito, se não foi mais louco em nos acreditar também e vir aqui, né? Então a gente fica muito feliz mesmo com essa confiança e com essa disponibilidade. Eu que agradeço, Sabrina, Tati, pelo convite, né, de estar aqui novamente. Parabenizar vocês, né, também por essa jornada aí, né, quando eu vim aqui fazia em torno de um mês, mais ou menos, que vocês tinham iniciado o projeto, e praticamente um ano depois poder retornar aqui e ver que vocês, né, continuaram, que o projeto cresceu, se fortaleceu, né, um projeto de educação, né, voltado para a educação, feito por professoras, né, então é motivo da gente celebrar, se orgulhar e parabenizar vocês também por essa caminhada que tem sido um espaço importante, né, para que as pessoas que fazem educação de verdade acontecer possam também expor suas ideias, seus pontos de vista, seus planos, enfim, isso é super valioso e é mérito aí, né, dessa dedicação de vocês e da equipe de vocês. Então, secretário, quando o senhor esteve aqui pela primeira vez, ainda estava no início da gestão, agora passou aí um tempo significativo. E qual foi a iniciativa ou decisão na educação de Porto Alegre que o senhor considera mais importante até agora? Que tenha sido mais difícil de tomar, assim, uma decisão que tenha sido mais difícil de tomar? Decisões importantes foram muitas, né, em diferentes áreas, né, todo o nosso processo de planejamento da secretaria, ele é um processo que parte de uma visão sistêmica, né, então a gente não se colocou apenas, né, em um segmento, em um eixo, enfim, de atuação. Nós procuramos olhar para a secretaria como um todo, os desafios da secretaria e tentar ter um conjunto ali de estratégias e ações para ir resolvendo de forma gradativa, né, esses desafios, né? Então, foram várias ações importantes. O lançamento do Porto da Educação, que orienta, né, todo esse nosso trabalho ao longo desse período de 4 anos, foi um marco importante que derivou de um planejamento, né, que ouviu servidores da secretaria, servidores das escolas, enfim, para construir especialistas, para construir esse planejamento. E claro que dentro disso tem sempre decisões que são difíceis no sentido de serem menos compreendidas, né? Então, isso faz parte de quem faz gestão, né? Fazer gestão é escolher prioridades e essas prioridades às vezes conflitam com interesses, conflitam com práticas que são já consolidadas de muito tempo e mudar isso sempre mexe com vaidades, né? Com interesses, enfim, e colocar o interesse das crianças em primeiro lugar significa às vezes contrariar muitos outros interesses, né? Então a gente pode destacar aí algumas questões, como, né, assim, de mais crítico, a questão da reorganização colaborativa das matrículas entre o município e o estado, né? Porto Alegre é uma das poucas cidades e capitais no Brasil que tem essa divisão do ensino fundamental junto com o estado, né, a rede municipal e a rede estadual, sem uma coordenação. Tem estados, né, em que, por exemplo, todo o fundamental está com o município e aí o estado está só no médio, e tem outros estados em que todos os anos iniciais estão com o município, os anos finais estão por completo com a rede estadual, né? Em Porto Alegre, todo mundo faz tudo ao mesmo tempo, né? Então, isso gera uma ineficiência, né? Tanto que a gente tem aí, né, nós mapeamos isso, mais de 15 mil vagas ociosas nos anos finais do ensino fundamental em Porto Alegre, por conta disso. Em alguns territórios a gente está disputando o mesmo público, né?
Então, nós olhamos para isso, fizemos esse início do processo de reorganização, embora isso impactasse aproximadamente em torno de 700 e poucos estudantes da rede municipal, não é um contingente enorme de estudantes, né, num universo de mais de 72 mil que a gente tem, isso mexeu, né, com uma série de interesses, né? Boa parte deles absolutamente compreensíveis e que a gente era sensível, enfim, claro, né? Sempre quando envolve uma mudança de organização familiar, isso tem um impacto, né? Por mais que a gente tenha adotado medidas para mitigar, mas é um tipo de mudança que acaba gerando, né, enfrentamentos, resistências, incompreensão, que fazem parte do processo, né? Então, acho que teve muitas decisões que foram importantes, né, relevantes para que a gente possa hoje estar caminhando já num cenário diferente, mas talvez de todas a que gerou assim uma maior incompreensão, né, e volto a dizer assim, absolutamente compreensível, né, nessa parte, talvez tenha sido essa da reorganização das matrículas, porque mexe com diferentes aspectos da comunidade escolar. Sim. Joia, realmente desacomodou. Nós, como somos professoras de sala de aula, nós estamos ali todos os dias vendo os pais, vendo as famílias. Realmente, no primeiro momento, impactou, mas é realmente como você falou agora. Acredito que nós já estamos num outro momento. Então, teve aquele primeiro susto em 2026, né? 2025 para 2026, que foi. E agora a coisa me parece que o cenário começa a seguir uma trajetória mais calma, mais tranquila, e nós também, como professores de sala de aula, nos sentindo mais seguras no meio de tantas mudanças que ocorreram, inclusive, como lhe falei ali anteriormente, a nossa escola que sofreu ali, sofreu não, teve a mudança de toda uma equipe diretiva, então estamos aí nos apropriando de tudo, né, mas também com um cenário um pouco mais tranquilo agora, né? Bem mais tranquilo, eu diria, e inclusive eu acho que houve também, para complicar, uma desinformação muito grande, sabe? Uma desinformação causada, assim, proposital. Então, ter esse espaço, inclusive, onde a gente te recebe, te faz essa pergunta e tu esclarece de uma forma tão fácil de entender, também ajuda muito. para que a mãe e o pai que estejam em casa consigam entender, inclusive, que foi uma melhoria. E acredito que a maioria já se deu conta disso, né? Muito bom. Tem várias decisões que não são fáceis de serem tomadas, mas que por vezes são decisões que foram em outros momentos adiadas, né? Ou por falta de convicção, por falta de coragem, enfim, por uma série por falta de sustentação política, administrativa, enfim, e que num dado momento elas se tornam inevitáveis, né? Então, por isso que a gente fez muitas mudanças no ano passado. A questão da escolha, né, da forma de escolha das equipes diretivas também é uma delas, mas a gente fez com absoluta convicção de que era a mudança necessária a ser feita, né? As evidências científicas mostram que processos de escolha de equipes gestoras de escolas que tenham, né, que levem em conta critérios técnicos e de desempenho produzem melhores resultados na média nas unidades escolares do que o processo de eleição direta, por exemplo, né? Assim como o processo de indicação também direta, também ele não é um processo positivo, né? Nós optamos por esse caminho que está alinhado ao que as evidências mostram como que melhor funciona, inclusive com boas práticas que a gente tem no país, e claro que esse processo, né, ele também é truncado, né, também tem enfrentamentos, resistências, mexeu com um conjunto de interesses políticos, interesses sindicais, interesses corporativos, enfim, né, mas a gente tinha a convicção de que era importante e os resultados já estão aparecendo. Já estão, sim. estão. Nossos Estamos ventiladores estão chegando para minha sala. Estamos vivendo. Já foi avisado isso. Sim, e um parênteses aqui, já vamos comentar sobre isso. Nós, inclusive, ficamos sabendo do valor bem alto que nós tínhamos na escola. Valor bem alto, secretário, que nós ficamos assim, porque nós precisávamos de ventiladores, nós precisávamos de materiais, né? E quando nós ficamos sabendo agora no início de 2026, durante o nosso primeiro alinhamento, o pessoal ficou... A nova direção expôs, assim, que o dinheiro estava lá, só não tinha sido gasto. Tranquilo, ok, só não foi gasto. E o que era para ter sido feito?
um formulário, um simples formulário solicitando a SMED ali, os ar-condicionados e a questão toda de elétrica e tudo, e através desses formulários, então, a SMED nos concede isso, tá? Faz a análise lá e concede isso, ou seja, não precisava sair do dinheiro da escola. Entende? Então, o dinheiro da escola era para ser usado lá dentro da escola, com essas outras melhorias ali também para a comunidade escolar. E isso nos surpreendeu, porque assim, por que não foi feito? Então, assim, ó, esclarece aí a dúvida para o público, então, em geral, né, para os pais, assim, por que é importante a gente ter uma pessoa que é qualificada para estar na gestão, que é uma pessoa que tem o nível, né, de compreensão de gestão. É para isso, é para evitar esse tipo de coisa, é para evitar que daqui a um pouco a gente junte um dinheiro para comprar alguma coisa e para dizer, olha aqui o que nós estamos dando e a SMED não deu. É uma guerra de interesses realmente, e quem perde com isso somos nós, professores, que estamos dentro da sala de aula, todo dia trabalhando com vontade, e os nossos alunos, que também sofrem bastante com isso. Porque quando a gente faz concurso público para contratar professor, né, que tem um perfil, tem requisitos para essa função e tem competências e habilidades que se espera para o exercício dessa função. Não necessariamente um bom professor, e às vezes pode ser um excelente professor, não necessariamente ele vai ter as competências e habilidades necessárias para ser um bom gestor escolar. É outro perfil, né? Porque a partir do momento que aquele professor, né, que às vezes é muito bom, ele se torna diretor da escola, ele passa a ser um gestor, não mais somente de aspectos pedagógicos, mas ele é um gestor administrativo, ele é um gestor de pessoas, ele é um gestor financeiro. Então, isso exige outras competências e habilidades que não necessariamente esse bom professor vai ter. Então, por isso faz todo sentido você ter um outro processo para verificar se dentre aqueles professores, aqui no caso da nossa escolha, né, que nós optamos por deixar restrito aos professores do município, se dentre aqueles professores, os que têm interesse em exercer essa função, quais que realmente têm esse perfil para essa função, né? E aí a gente, né, vai com isso qualificando gradativamente as funções de gestão escolar. A gente não só fez o processo de habilitação, como a gente aumentou também o valor da função gratificada de vice-diretores e de diretores de forma bem significativa, e ainda criamos adicionais por tipologia da escola, também entendendo, né, que escolas de maior porte têm uma complexidade de gestão diferente de escolas de menor porte, né? Então hoje a gente remunera também esses diretores e vice-diretores, também olhando, né, para a complexidade de gestão daquela escola a partir de seu porte, porque é um profissional que precisa ser muito bem olhado, formado, né, treinado, remunerado, que é o gestor escolar, porque as evidências científicas mostram que é o segundo fator intraescolar mais importante para o êxito de uma unidade escolar, né? Só fica atrás da figura do professor de sala de aula propriamente. Né? Então, é uma figura super relevante se a gente quer ter bons resultados educacionais. Né? E foi isso que a gente fez, e a gente tem convicção de que foi uma decisão acertada, e que, claro, esse é um processo novo, ele né, ao longo do tempo vai ser cada vez mais qualificado. Né? A gente tem processo também de formação continuada para esses profissionais, porque isso também é muito dinâmico, né? E a cada dia novos desafios vão aparecendo. E no ano passado a gente aumentou de forma muito significativa, né, em mais de 50%, o valor repassado para as escolas, e particularmente no caso das escolas de fundamental, que é o caso onde vocês atuam, né, nós, em boa parte das escolas, a gente mais do que dobrou o valor repassado mensalmente para as escolas a título de programa de autonomia financeira. Né? Então nós aportamos sim muito mais recursos para dar essa autonomia para que as equipes possam fazer os investimentos que entendam necessários, enfim, corrigir os problemas que têm. E, para além disso, nós sempre, né, franqueamos às equipes gestoras das escolas que nos fizessem solicitação de repasses extraordinários quando tivessem demandas que elas não conseguiam dar conta a partir do seu repasse ordinário. Agora, infelizmente, algumas gestões, seja porque queriam, né, quanto pior, melhor, né, algumas gestões, infelizmente, não demandaram isso, não fizeram os investimentos necessários para talvez, né, ter um pretexto para tentar culpabilizar
né, a gestão ou alguém, enfim. Agora, isso significa, né, não priorizar o interesse, né, da comunidade escolar e dos estudantes particularmente, né? Porque daí quem acaba sofrendo lá no Sim. dia a dia, né, são esses estudantes, são os profissionais que lá atuam, que às vezes estão numa condição de ambiente precarizado, e que foi algo intencional por conta de uma gestão que queria tão somente fazer uma rivalização do ponto de vista político ideológico, né? O que não faz absolutamente nenhum sentido, até porque todos nós que somos servidores, a gente tem um conjunto de obrigações funcionais que independe, né, de quem está à frente da secretaria, de quem está à frente da prefeitura, ou mesmo de quem está à frente da direção da escola, né? Nós temos obrigações, né, enquanto servidores públicos que somos. Infelizmente, nem todos têm essa compreensão, mas são uma minoria, né? Sim. A grande maioria são de profissionais abnegados, dedicados, enfim, que tentam fazer todos os dias o seu melhor com as condições que têm. Sim, exatamente. É como eu sempre digo, né? E diretor Aldemir, olha aí, ó. Nosso secretário municipal atestando nossa última conversa na escola, viu? Tá aqui, ó. Comprovado. O diretor fez um grande trabalho Ele lá. tá de parabéns. É, Um grande exatamente, trabalho nós na tivemos MF uma boa Leucádia. conversa. Eu Ele, quase a não Ruth, vejo, fizeram um bom né? Porque trabalho ele tá lá sempre trabalhando. na eu MF quase não vejo. Leucádia, a escola lá tá muito bem. E agora tenho certeza, né, que junto com vocês, com a equipe lá, vão fazer um grande Sim. trabalho lá no... Nós estamos muito Estamos felizes. Estamos funcionando lá, É. viu? Por isso que eu disse, nós tivemos uma conversa agora semana passada e aí entrou essas questões aí que você falou agora. Então, um abração aí pro nosso Aldemir lá da Hildo Meneghetti, né? Também. Então, assim, ó, secretário, a educação pública vive um grande desafio hoje. Recuperar aprendizagens após a pandemia e as enchentes e enfrentar o desinteresse escolar. Então, quais estratégias a secretaria tem adotado para melhorar os índices de aprendizagem e a permanência desses estudantes na escola? Um dos grandes desafios atuais da educação do Brasil como um todo, sem dúvida nenhuma, é recomposição de aprendizagem, né? Porque isso sempre foi um grande desafio, mas é no pós-pandemia ali que isso se torna mais evidente, né? A pandemia ela aprofundou as desigualdades de aprendizagem que a gente já tinha no país, ela deixou muito mais latente isso, então a gente passou a enxergar mais para isso e, né, se teve nacionalmente algumas iniciativas no sentido de tentar reduzir, né, essas lacunas de aprendizagem que acabaram ficando desse período de quase 2 anos de escolas fechadas, né, entre idas e vindas, né, abertura, fechamento, aula online, enfim, foi praticamente 2 anos aí que a gente teve de perdas, né. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ainda soma-se a isso as enchentes que também acabaram descontinuando, né, o atendimento educacional, seja porque escolas foram atingidas, porque escolas viraram abrigo, né, ou mesmo as que não foram atingidas e viraram abrigo, teve interrupções ali no atendimento, enfim, todo mundo foi direto ou indiretamente impactado, né? Então, recomposição de aprendizagem é um grande desafio, porque a gente não tem profissionais que foram formados para fazer recomposição de aprendizagem, né? Na formação inicial do professor, né, a lógica do ensino ela é uma lógica linear, né? A gente tem um currículo ali com um conjunto, né, de objetivos de aprendizagem, enfim, e de conteúdos, né, a serem trabalhados ao longo de um determinado ano, organizados em geral de forma trimestral, enfim. E o ensino é um processo linear, né? Então eu vou avançando com esse conteúdo ao longo do ano, ao longo dos anos e assim por diante. Só que não necessariamente a aprendizagem está onde o ensino está. Porque às vezes o ensino está aqui, mas a aprendizagem ficou por aqui. E o mais difícil é que também esse ponto onde a aprendizagem está, ele também não é homogêneo. Porque dentro de uma mesma sala de aula, o ensino está aqui, mas a aprendizagem do Joãozinho está aqui, a do Pedrinho está aqui, a da Mariazinha está aqui, enfim. Então, você tem ali um conjunto de 20, 25, 30 crianças, jovens, em que cada um deles está em um estágio, né, em um nível de aprendizagem diferente um do outro. Cada um deles tem algumas habilidades que estão bem consolidadas e outras não, e não necessariamente essas habilidades são as mesmas, né? E a lógica do ensino é uma lógica linear, né? Eu tenho que ir avançando com o conteúdo. E na formação inicial dos professores, isso não está presente, recomposição de aprendizagem, né? Ou se foi falado na formação inicial, foi falado muito superficialmente.
a gente não trabalha com os nossos professores estratégias de recomposição de aprendizagem na sua formação inicial. Isso não é culpa do professor, né? É culpa dos nossos currículos de formação de professores que estão muito defasados em relação ao que é a realidade hoje, né? Da escola, das suas demandas e tudo mais. Então, por aí a gente já vê que a gente tem um grande desafio, né? Porque as defasagens de aprendizagem, elas são enormes, né? E imperceptíveis. E a gente tem profissionais que não foram formados para dar conta disso, né? Para além disso, nós estabelecemos, enquanto país, né, uma base nacional comum curricular que ela é muito boa do ponto de vista teórico, mas que ela se tornou também um grande depósito de intenções do que a gente quer e que não necessariamente a gente consegue dar conta, né? E por isso que muitas vezes, né, a estratégia é fazer currículo priorizado, para a gente conectar isso mais com o que é real, né? O que a gente consegue de fato entregar. Porque não adianta eu ter lá, né, 20 grandes objetivos de aprendizagem, enfim, né, um conjunto enorme lá de habilidades que eu quero consolidar e a gente não conseguir entregar o mínimo disso, né? Aí vira tão somente um documento utópico, enfim, tanto que o país vai agora, isso já está, né, sendo discutido em nível nacional, assim, fazer algumas discussões mais profundas sobre a revisão da própria BNCC, que foi um marco absolutamente importante, fundamental para o país, mas que agora que a gente já tem alguns anos aí da sua implementação, né, e da construção dos próprios currículos estaduais e municipais, é um momento em que o país pode estar discutindo sobre como aperfeiçoar isso, né? Bom, e aí a gente tem que implantar estratégias diferentes, né? Nós criamos no ano passado, né, algumas estratégias para isso, né? A gente ampliou o atendimento no laboratório de aprendizagem das escolas, enfim, entendendo que ali tinha uma dificuldade, inclusive logística das famílias, de organizar esse atendimento no contraturno, né, por parte dos estudantes. Nós criamos o Porto do Saber, né, atendendo já no início, né, mais de 3 mil estudantes com contraturno 5 dias da semana, com 5 horas e meia adicionais de atendimento em relação ao turno regular. Nós implantamos ali, né, num caráter inicialmente experimental para validar isso, né, e a Sabrina acompanhou o Teaching at the Right Level, né, que é uma metodologia indiana, né, que olha justamente para isso, né? Bom, não adianta eu estar avançando lá, né, com o conteúdo, avançando com o ensino, daqui a pouco lá nos anos finais, e eu tenho estudante ali que não está nem alfabetizado ainda, né? Bom, então vamos ver onde esse estudante está de fato, fazer um agrupamento por níveis de aprendizagem, a partir dali tentar consolidar habilidades que são mais básicas, que não são aquelas que a gente deveria estar trabalhando naquele ano que o estudante está, mas a gente tem que olhar para a realidade. Se ele está, né, precisando disso. Se eu estou com um estudante no 7º ano, né, que não está alfabetizado, não adianta eu querer ensinar polinômio lá e achar que, né, de alguma maneira isso faz sentido para aquele estudante, porque ele não tem habilidades mais básicas ainda, né? Ou esperar que ele vai desenvolver outras coisas. Então, essa metodologia olha para isso, enfim, né? Bom, vamos agrupar por nível de aprendizagem e desenvolvendo habilidades mais básicas para que depois ele tenha condições de avançar em outras, né? Então, agora para esse ano, né, nós lançamos o Protagonistas, que é um programa de correção de fluxo escolar, olhando para esses estudantes, né, que estão em situação de distorção idade série, né, ou seja, tem 2 anos ou mais de defasagem. Então, é um conjunto de estratégias para a gente ir tentando, né, recompor essas aprendizagens que ficaram pelo caminho, tentando resgatar estudantes para que eles voltem a acreditar realmente, né, na escola, voltem a acreditar na educação, porque muitos desses estudantes, né, também já estão desgostosos, estão desacreditando, e são esses estudantes que, em geral, na primeira oportunidade que eles têm de abandonar essa educação formal, eles tendem a abandonar. Por vezes não abandonam antes, porque como são pequenos, às vezes não têm vontade própria, né? A família não permite, enfim. Mas na primeira oportunidade que eles têm,
de tomar a decisão, eles acabam abandonando a educação formal porque não acreditam, né? Porque não fez sentido para eles, enfim. Então é um conjunto de estratégias, não é fácil, mas a gente teve resultados bem positivos. Se a gente pegar o nível de aprendizagem dos estudantes da Rede Municipal de Educação de Porto Alegre em março de 2025, né? Isso feito por avaliação, né, diagnóstica lá do CAED, que é o principal centro de avaliação em políticas educacionais do Brasil, e depois pegar de dezembro, né, que foi a somativa lá do final do ano, a gente tem aí uma redução de 43% no número de estudantes que estavam em situação de defasagem. Nossa, Né? é melhor. E o número de estudantes que estava com o nível de aprendizagem considerado adequado aumenta 60%. Né? Então é um super resultado no espaço de tempo muito curto. A gente tinha lá 19% de estudantes em março com nível de aprendizagem adequado e a gente encerra o ano com 31% dos estudantes nessa condição. Né? Então é 60% de aumento. Ainda está longe do que a gente quer, está muito distante, é evidente, assim, mas demonstra que a gente tem um trabalho de rede de muita qualidade, uma rede que tem um grande potencial, que por vezes não entregava mais resultado, muito por falhas nossas da secretaria, mesmo da mantenedora, de falta de clareza de orientação, de trabalho colaborativo, mas é uma rede que tem muita qualidade, é uma rede que tem boa formação, né? Que tem dedicação, que tem entrega. Por vezes a gente perde tempo lá com um ou outro que, de alguma maneira, tenta obstaculizar o trabalho, mas a grande maioria são profissionais muito dedicados, que querem dar o seu melhor, que às vezes não tem o ferramental necessário para isso, mas quando a gente dá esse ferramental, entregam também, né? Então, os resultados de 2025 já foram muito positivos e a gente tem convicção, né, que para 2026 e para os próximos anos, esses resultados tendem a ser ainda melhores. Com certeza. Pois então, secretário, com relação ao protagonistas, como eu lhe falei, inclusive nós conversamos sobre isso, eu fiquei muito entusiasmada com esse tipo de projeto, porque a Sabrina trabalha com os menores e eu já trabalho com os maiores, então eu sou de língua portuguesa. E quando eu trabalhei no Trajetórias, uma coisa que me chamou a atenção é que, e aí a gente entra no que você falou, nem todo professor vai ter um perfil para isso. Para trabalhar esses alunos de distorção em idade série, para ter essas estratégias, para ter esse planejamento diferente, enfim, é uma dinâmica diferente, que precisa trabalhar primeiramente com a realidade desse aluno. Então, esse profissional ele vai ter que trazer toda a realidade do aluno e aproveitar, porque ele precisa fazer com que esse aluno volte a acreditar na escola e assim entusiasmar com essa escola, com esse dia a dia. Então, a minha pergunta quanto a isso é como é que vai funcionar essa seleção dos protagonistas, e eu não sei como é que eu não estou lá. Aproveito para fazer essa brincadeira agora, mas brincadeiras à parte, enfim, não, como é que está funcionando isso, seja né? Por isso. Não, tão importante quanto a própria seleção dos professores, né? E a gente procura, né, identificar um perfil que faça sentido para esse tipo de programa, porque de fato, né, tem que ter um perfil específico, mas também ele é um programa que ele foi desenhado com uma carga horária bastante grande de formação, de planejamento coletivo, tanto que esses profissionais que estão atuando no programa, eles têm mais carga horária de hora-atividade do que os demais professores, né? Então, os professores, né, eles têm 1/3, né, de hora-atividade, que está previsto na LDB, e esses professores têm 50% do tempo de hora-atividade, né? Então, eles dão aula num turno e no outro turno aí tem formação, planejamento e tudo mais. Né? Então, é 50% da carga horária. Então, já é um investimento, né, que a secretaria faz já entendendo que é uma outra lógica de trabalho. Além disso, a gente faz com que esses profissionais fiquem os 5 dias com essa turma de estudantes. Joia. Né? Porque a gente sabe também que o vínculo com esses estudantes é fundamental. Então, né, vamos pegar esse professor 40 horas, ele vai ficar 20 horas em sala de aula, né, manhã ou tarde, e no turno inverso, então, ele tem aquelas outras 20 horas daí que é para formação, planejamento e tudo mais, seja presencial, seja à distância. Né? Então, é um investimento que se faz, né, pelas especificidades do programa. Além disso, né, esse programa usa uma tecnologia, né, e tecnologia aqui como tecnologia não no sentido só de recurso digital, né, mas tecnologia
em termos de transferência de conhecimento, enfim, que é reconhecida aí como a melhor de correção de fluxo do país, que é a da Fundação Roberto Marinho, né? Então a gente também fez esse investimento, trazendo o que tem de melhor, justamente porque o maior erro, na minha avaliação, dos programas convencionais de correção de fluxo escolar no país é que o que a gente faz é tão somente identificar quais alunos estão em distorção e agrupar todos eles numa turma e fazer nessa turma a mesma coisa que a gente faz, né, na turma regular. E isso não faz sentido, porque a tendência é que o resultado seja pior. Exato. Porque se esse estudante, né, numa turma que, na média, tinha estudantes com nível de aprendizagem superior a desse estudante, né, esse estudante já não conseguiu, naquele modelo mais convencional, digamos assim, né, acompanhar, se interessar, evoluir, né, por alguma razão que ele não fez tanto sentido, se você agrupar todos esses estudantes numa mesma turma e fazer a mesma coisa, o resultado tende a ser igual ou pior, né? Então, a proposta metodológica também, né, dessa turma tem que ser diferente, né? E por isso que a gente traz uma metodologia diferente, né, que usa recursos diferentes, né? Enfim, tem uma prática pedagógica que é completamente diferente do que a gente faz na sala convencional, né? E por isso que a gente acredita, né, que o programa ele tem um grande potencial, que ele vai dar muito certo. A gente vai atender em torno um pouco mais de 1.000 estudantes, né, por meio dessas 48 turmas que a gente abriu, principalmente com foco em estudantes que estão em distorção idade séria ali no 6º ou no 7º ano, né, para corrigir o fluxo, né, corrigir a trajetória desses estudantes, permitir que eles possam, né, desenvolver as habilidades que se espera, né, principalmente as mais básicas, e ali na frente depois concluir o ensino fundamental e poder, né, a partir dessa correção feita, continuar a sua trajetória escolar no ensino médio, nas etapas subsequentes. Então a gente está bem animado. Foi desenhado ao longo do ano passado esse projeto, então tem um grau de maturidade institucional também bastante grande, e olhando para as próprias experiências que a Fundação Roberto Marinho desenvolveu já em vários estados e municípios brasileiros e que deu resultado, e aqui em Porto Alegre não vai ser diferente. E até, desculpa, mas até levando em consideração a experiência que o senhor já teve em Esteio, né, com o programa Horizontes, é isso? Isso, Horizontes a gente conseguiu reduzir em 60% a distorção idade séria lá em Esteio, que não era muito diferente da de Porto Alegre, assim como não é muito diferente da do Rio Grande do Sul, né? A gente tem aí, em geral, em torno de 33% dos estudantes de anos finais do ensino fundamental em situação de distorção de idade séria, né? Que significa ter 2 ou mais anos de defasagem. É bastante coisa, né? Uhum. Não, eu fico feliz e aliviada, então, de saber que está tendo todo esse planejamento e entusiasmada que vai dar certo. Já deu certo. Acho que um projeto desse que visa realmente olhar para esse aluno com uma proposta diferenciada, com uma metodologia diferenciada, vendo o perfil desse professor, porque nós temos excelentes professores na rede, como eu digo, eu tanto no estado quanto no município, aí ao longo desses 20 anos, eu digo, é um que outro que a gente esbarra ali que não, mas a grande maioria é muito qualificada, uma formação incrível de pessoas incríveis que querem fazer acontecer. Só que é como eu lhe falei, muitas vezes tu não tem um perfil para aquele determinado projeto. E nesse projeto vocês vão ter que ter um olhar mesmo de atenção, de carinho, porque esse aluno ele precisa ser totalmente resgatado. E a família dele também, de alguma forma, precisa ser atingida com isso, para ela voltar a acreditar e dizer, não, meu filho, tu tem que te formar mesmo, tu vai avançar para o ensino médio, porque ele começa, quando ele é envolvido por esse projeto, e eu, depois que trabalhei com eles, inclusive, a reta final, que daí eu era orientadora da iniciação científica, quando chegava ao final desses alunos apresentarem, e nós abrimos para as famílias irem ver, era uma emoção enorme aquilo ali. De nós vermos, e dos alunos também, nós pensarmos, gente, esse aluno vai avançar, ele está indo, ele vai formar e está aí. Um cidadão de bem que vai seguir a sua vida. Então, realmente, assim, parabéns por mais essa iniciativa, porque precisa. Porque quando o aluno ele chega nessa parte que ele não consegue mais nessa sala convencional, a gente já começa a ficar triste, porque o próprio professor de sala de aula vê, enxerga.
Ah, E o esse professor carinha se aí. frustra, né? Isso, Achando né, que às secretário? vezes Pô, esse aluno a gente está é culpa, perdendo. né, desse Isso, se professor, enfim. culpa. Muitas vezes eu saio arrasada de sala de aula de ter que trocar uma ideia com a colega e dizer, e aí? Né? E o aluno abandonar. Então, quando a gente vê iniciativas como essa do Protagonistas, e aí por isso que eu mexi, que eu quero uma camiseta desse protagonista, que vai dar certo. Nós vamos ter que fazer o Por segundo favor, lote. O primeiro por lote favor, já se faça esgotou. duas aqui já, né? Porque é muito bacana, inclusive, o nome. Então, eles vão protagonizar aí a vida deles, a escola e as famílias também. Então, vai dar certo aí 2026 Eu com esse queria projeto. aproveitar e falar também ali, o senhor citou a questão dos currículos defasados aí dos professores, né, em formação, e dizer assim, eles estão desatualizados para o que deveria estar atualizado, porque eu, na minha formação, a primeira coisa que eu me choquei foi receber material, conteúdo de professor para eu estudar completamente todes escrito, sabe? Eles vindo se dirigindo a nós, assim, assim, com arroba, ao invés de colocar o artigo ali, sabe? Então, assim, tá atualizado para uma coisa que não deveria estar e desatualizado para o que realmente iria fazer a diferença para nós. Estão perdendo tempo aí nas faculdades, querendo fazer lavagem cerebral, eu acho, na gente. Muitas respostas eu tive que dar na faculdade, pensando assim, ó, tá, eu não vou colocar o que eu acho que é, eu vou colocar o que eu acho que eles querem que eu coloque. E aí estava certo, realmente. Chega a ser frustrante isso, sabe? Daí é um desvirtuamento do propósito dessa formação. Exatamente. O lado positivo é que acabo tendo bastante contato com o Calegari, que é o presidente do Conselho Nacional de Educação, né? A gente acaba convivendo em alguns fóruns, alguns espaços. E uma das metas do Conselho Nacional de Educação é revisar, né, se possível ainda no primeiro semestre desse ano, os currículos, né, as diretrizes curriculares dos cursos de pedagogia e de licenciatura em matemática. Os dois focos principais do CNE é fazer essa discussão sobre as diretrizes curriculares desses dois cursos, né, que são cursos absolutamente relevantes aí para os desafios que o país tem, né? E Sim. principalmente os cursos de pedagogia, eles foram concebidos numa época em que os desafios eram muito diferentes dos de hoje. Por exemplo, né, educação infantil era uma demanda muito pequena, né, que se tinha. Praticamente a gente não tinha educação infantil enquanto etapa formal da educação. Hoje, uma grande parte dos professores, né, formados em pedagogia acabam atuando na educação infantil, mas que é uma demanda relativamente nova, porque o país decidiu universalizar o acesso à educação infantil ou ampliar de forma substancial o acesso à educação infantil faz poucos anos. Né? Então é uma nova realidade, que as diretrizes curriculares, né, da pedagogia lá no passado não previam, né? Tanto que a carga horária é uma carga horária pequena nessa formação. Tanto que há, inclusive, quem defenda que nós deveríamos ter duas pedagogias, né? Uma pedagogia para a formação de professores para educação infantil e uma pedagogia para a formação de professores dos anos iniciais. Há correntes que defendem essa divisão dessa formação inicial. Outro tema que tem uma carga horária muito pequena na formação inicial dos professores e que é um tema que ganhou também, né, uma complexidade, uma demanda, né, ampliou a demanda nos últimos tempos, é a educação especial, né, que é um grande desafio. Então, as diretrizes curriculares, os currículos da formação dos professores também não reflete isso. Né? Também a carga horária é muito pequena, às vezes é muito teórica, né, é descolada, né, do que é a necessidade prática, né, do dia a dia. A gente tem muitos cursos, né, né, as diretrizes muitas vezes direcionam os cursos para que a formação seja de professores pesquisadores, quando majoritariamente esse profissional formado ele vai atuar na educação básica e particularmente na educação básica pública, né? Então, às vezes eu formo um professor para ser um pesquisador, mas uma fração dos formados vai de fato atuar, né, na academia, da sequência, né, numa atuação mais de pesquisa, mesmo atuação mais acadêmica, né? Então, tem uma série de distorções que cada vez mais estão evidentes, né, e que ensejam essa revisão das diretrizes
curriculares, né? Claro que isso leva tempo, porque tem que ter a discussão, a aprovação das novas diretrizes, isso leva um tempo até ser incorporado, né, na matriz das universidades. Aqueles que já estão cursando muito provavelmente seguem a matriz até o final, né? Então é os novos que vão entrar. Então isso vai... Esse novo professor formado por essa nova matriz, ele vai chegar, né, na escola daqui a 6 anos, talvez, né? Então a gente tem um tempo, né? Até lá. Mas são mudanças importantes se a gente quiser, né, ter uma formação que esteja mais próxima do que é a demanda que vocês têm todos os dias lá no chão da escola, realmente. E, secretário, uma experiência, assim, um modelo que realmente te inspirou nessa caminhada. Você é um secretário que costuma viajar bastante, você é muito comunicativo, você gosta de trocar ideia, isso é importante, porque a gente aprende muito, se troca experiência. Enfim, então, essa parte que você tem de ir procurar, né, de ir conhecer o que está acontecendo, dentre essas viagens ou essas comunicações que você teve, o que te impactou assim nos últimos tempos que você disse, bah, isso aqui dá certo, isso aqui eu quero para Porto Alegre, eu quero que seja assim na minha gestão? Olha, a gente tem bons exemplos, boas práticas em diferentes lugares, né? Nenhum desafio que a gente tem na educação de Porto Alegre é um desafio inédito ou único de Porto Alegre. Os desafios que a gente tem em Porto Alegre na área de educação são rigorosamente os mesmos que outras redes de educação têm também. Talvez em algumas áreas a gente possa estar mais avançado, em outras a gente possa estar mais atrasado, enfim, mas os desafios são muito semelhantes. E aí a gente tem boas práticas em diversos lugares, né? Eu procuro sempre ir atrás do que tem de melhor, né? Buscar boas referências, boas práticas, enfim, ir atrás. E aí a gente tem dentro do próprio Brasil, né, cases muito interessantes, desde cases mais consagrados, como é o caso de Sobral, por exemplo, né? Eu já tive a oportunidade, não agora enquanto secretário, mas quando era prefeito, eu tive a oportunidade de ir a Sobral conhecer, né? E Sobral tem um modelo de gestão pedagógica muito eficiente, né? Talvez seja o grande diferencial de Sobral, é isso. De formação continuada também, né? Sobral tem um investimento maciço já de muito tempo em formação continuada, então isso ao longo do tempo também produz resultado consistente, né? Especialmente quando a formação inicial tem problemas, na formação continuada você pode mitigar boa parte desses problemas, especialmente quando tem uma continuidade de política educacional, como é o caso de Sobral, né? De muito tempo. Mas a gente olha, por exemplo, Recife tem um modelo de educação integral muito interessante, que inclusive a gente usou de referência, né, para atualização agora da nossa proposta pedagógica para a educação integral de fundamental aqui em Porto Alegre, que a gente implantou agora a partir de 2026. Né? Então essa revisão feita no ano passado se vale muito, né, da caminhada que Recife tem. Pernambuco, né, é um estado precursor disso também. Joinville é uma cidade, né? É a cidade que tem o melhor resultado educacional entre todas as cidades acima de 500 mil habitantes do Brasil. E também é uma cidade que tem um modelo de organização realmente, né? Das rotinas de gestão escolar, das rotinas do trabalho de supervisão pedagógica, enfim, muito interessante, né? E que acaba dando resultado. Então tem um olhar para isso, enfim, né? E por exemplo, Joinville nos inspirou na questão da criação da GEDUC, na própria questão do IDEPOA, né, do nosso índice que sintetiza, enfim, os resultados das unidades da própria rede. Então, tem bons exemplos, mas eu já tive a oportunidade de conhecer o modelo finlandês, né, também não agora enquanto secretário, mas já estive na Finlândia, conhecendo o modelo de educação finlandês, então, que também tem, né, uma série de virtudes, enfim, claro que é uma realidade mais distante do que a nossa realidade em termos de país, de sociedade, mas que tem também alguns conceitos que a gente consegue absorver. Então, sim, bons exemplos a gente tem aí aos montes. Dificilmente a gente vai precisar inventar a roda para alguma coisa, né? Entendi. Alguém já encarou aquele desafio, alguém já testou soluções, alguém já errou nessas testagens, né? E tá tudo certo, faz parte errar. Nem sempre a gente vai acertar. O que não dá para a gente fazer as coisas do mesmo jeito sempre e achar que de alguma forma os resultados vão ser diferentes, né? Bom, a gente propõe algo diferente,
acerta algumas vezes, pode errar em outras, se errar, muda de novo, enfim, até que a gente consiga chegar no resultado que a gente quer. Vamos então para algumas perguntas que sim vieram na nossa caixinha. Lembrando aí a todos os nossos seguidores aí que aquelas perguntas que não tinham a ver com a educação diretamente, que tinha a ver mais assim com a nossa jornada de trabalho, essas aí a gente tirou, então, porque realmente o foco é a educação, tá? Então, a primeira pergunta aqui que nos mandaram é: o que a secretaria pretende fazer para valorizar e fortalecer a carreira docente nos próximos anos? Bom, eu acho que essa aí já foi respondida através de todas essas formações aí, né? Mas só vamos complementar que o pessoal vive perguntando, e é uma curiosidade dos colegas, se você pretende modificar um pouco o plano de carreira do professor. Então, essa é uma pergunta que está sempre... Está nas nossas metas da Secretaria para o ano de 2026. Né? A gente tem um conjunto de 95 metas para esse ano. Uma dessas metas é a revisão do plano de carreira do Magistério de Porto Alegre, que é de 1988, né? Portanto, né, numa outra realidade, numa outra época. Então, uma das metas é justamente essa, né? De olhar para... E quem está nos ajudando nisso é o Movimento Profissão Docente, né? Que é uma instituição de atuação nacional voltada, né, justamente para formação e carreira de professores, né? Nisso que o Profissão Docente atua. Olhando, então, as melhores práticas que a gente tem de carreiras que sejam atrativas, de que tenham retenção, qualificação, para que a gente possa ter aqui em Porto Alegre uma realidade nesse sentido. Sim. Né? O que a escola precisa fazer para se tornar mais interessante e motivadora para os estudantes? Isso aqui é pergunta de aluno, né? Isso aqui foi uma pergunta. Sinceramente, eu acredito que para a escola se tornar interessante, ela tem que garantir a aprendizagem do estudante. Porque o estudante, ele se frustra em geral quando ele não aprende, né? Para além de outras questões, claro, de infraestrutura, questão de ludicidade, de tantas outras coisas que obviamente são importantes, né? Uma escola que seja integrada, né, com a comunidade, participativa, tudo isso que é fundamental. Mas a escola, acima de tudo, ela vai se tornar atrativa para o estudante se ele aprender. Ele aprende, ele se motiva com isso, ele quer aprender mais, né? Isso, principalmente quem atua na alfabetização, isso é ainda mais visível, né? Quando aquela criança ela começa a olhar para aquelas letrinhas ali, aquilo ali começa a fazer sentido, ela começa a formar as sílabas, as palavras, entender o que tá escrito ali, ela começa a se motivar, ela quer ler mais, enfim, então isso desperta esse interesse. Agora, claro, quando o estudante está num ambiente em que ele não consegue acompanhar, né? Em que o que estão falando ali para ele, isso serve para nós adultos também, é a mesma coisa, né? Sim. Aquilo vai frustrando esse estudante, a escola vai se tornar cada vez menos interessante para ele, né? Ele vai ficar às vezes constrangido, né? E aí vai manifestar isso de diferentes formas, às vezes, né? Por meio de agressividade, às vezes, enfim, né? Por várias outras formas, e aquele ambiente deixa de fazer sentido para ele. Então, se a escola garantir a aprendizagem, né? Se a gente conseguir garantir isso, ele vai ter interesse de ficar na escola, ele vai ter interesse de aprender mais, porque é do ser humano isso, né? A gente busca cada vez mais, né, o conhecimento e querer entender, enfim, né? Agora, quando a gente não consegue, né, nem dar conta de coisas mais básicas, a gente vai cada vez mais se fechando, e é isso que acontece com muitos dos nossos estudantes. E no caso dos anos finais, o que eu vivo dia a dia, que os alunos comentam muito, e diversas vezes, ainda bem que dentro do meu planejamento, assim, eu e a Sabrina, a gente faz diversos projetos interdisciplinares, então ela acaba que entra na minha sala de aula, eu entro na sala de aula dela. Então ela sabe bem a temática, né? E a gente acaba acompanhando, eu, os menores, ela, os maiores. Agora a gente está com um projeto que o maior vai acompanhar o menor durante esse ano de 2026. Então, trabalhando algumas questões de virtudes, algumas questões como responsabilidade. E eu sou uma professora que eu reservo uma partezinha dos períodos, e isso seria necessário, ao meu ver. E aqui eu estou falando como professora Tatiana, língua portuguesa, rede municipal, que era do Estado. Precisa
uma parte que seria assim, ó, eu até cheguei a escrever um pouco uma vez, que seria uma didática da afetividade, secretário. No sentido assim, ó, o aluno, no caso meu, dos anos finais, ele tem perguntas, muitas vezes, que os pais não têm mais tempo para responder. Os pais estão trabalhando, ele não tem aquele acolhimento, aquela atenção. E isso a gente vai desde um ciclo menstrual até as outras questões, né, de meninos, de meninas, enfim, e que eles perguntam muitas vezes e que eu preciso parar a aula e dar atenção para aquilo ali. Porque eu vejo que se eu não parar para tirar aquela dúvida, eles vão se frustrando, como você falou agora, e eles, ao não entender, eles ficam parados ali. Então, às vezes eu tenho que parar, aí eu vejo que depois a coisa avança. Então, isso é uma coisa que fica como sugestão aqui. Eu não sei de que maneira isso poderia ser feito, mas também é um entusiasmo meu esse, porque eu vejo que os alunos necessitam disso. Quase que como uma cartilha, quase que como uma orientação. Da juventude está chegando, eu estou deixando de ser criança. Eu tenho outras responsabilidades. A Sabrina sabe que eu trabalho desde um currículo, porque eu trabalho desde os 14 anos, também de uma família sem estrutura, minha mãe empregada doméstica, enfim, eu sem pai. Então, eu coloco muito a minha realidade para eles, porque eu digo, vocês têm que ser melhores do que são os responsáveis de vocês. E a Sora também, que eu chamo de Sora, né? Você sabe? A Sora também estava sentada aí. Eu também vim de uma escola pública. Eu também tive que fazer a minha vida do zero. Então, eles ficam muito impressionados quando a gente conversa, ou quando eu falo, a Sora fez uma viagem para não sei. Como? Isso é muito caro? Ou a Sora tem um carro? Então, eles ficaram muito admirados um tempo atrás, que eu disse para eles, não, mas esse carro que eu tô aí, eu terminei de pagar faz pouco. Como, Sora? Eu tinha ideia que tu comprava o carro. Não, gente. A senhora é uma servidora pública, que eu ganho um salário, e muitas vezes a senhora não vai lá e compra uma casa, e a senhora tem, sei lá, 400 mil, 500 mil, a senhora vai lá e compra. Não, e aí tu já começa naquela educação financeira com eles. Então, o profissional, e aí que eu entro, secretário, com isso, o profissional hoje, e aí você há de concordar comigo, porque você é um profissional que vai em busca de todas essas questões, o profissional não pode mais se ater só a um currículo. E eu adoro quando você fala isso. Ele tem que se ater à realidade do aluno. Ele tem que se ater, ele tem que dar atenção para o que está acontecendo ali na realidade do dia a dia da sala de aula dele. Eu posso ser doutorando, eu posso ser mestrando, eu posso ser doutorado, eu posso ser a melhor professora. Mas eu preciso saber da história desse aluno e eu tenho que estar ali por vocação. Eu sei o nome de cada aluno meu, eu sei a história de cada aluno meu, eu sei a história de cada família. E eu fui ser conselheira tutelar por isso, porque eu saía da escola e eu ia lá. Quando eu estranhava alguma coisa, se o aluno não estava comendo, o que estava acontecendo? Não, vocês estão em vulnerabilidade, vocês estão precisando de material, o que está acontecendo? E aí isso me levou, né, para outras situações. Mas dessa coisa eu não posso chegar, gente, aqui eu estou dizendo para os colegas aqui, com o secretário, chegar, passar minha disciplina no quadro, ou então eu estar num conselho de classe, eu falar, não, o aluno não aprende por isso, por aquilo, e tu sabe a história do aluno. Muitas vezes eu tenho que despejar a história do aluno, mesmo não querendo. Eu digo, não, pessoal, vou parar aqui um pouquinho com o conselho, porque assim, ó, a história desse aluno é essa, essa e essa. Então, se vocês concordarem comigo que a gente tem que partir daqui para tentar fazer com que esse aluno tenha entusiasmo, para que não tenha uma evasão escolar, aí eu concordo. Agora, do contrário, não. Então, diversas vezes eu tenho essas questões em conselho de classe, por exemplo. E aqui eu estou falando dos meus colegas de dia a dia, a Sabrina sabe disso, porque, para mim, o aluno ele só vai adiante com afetividade. E nos dias de hoje, eles não têm, muitas vezes, dos pais. Não é que mudou, não é que o mundo tá pior agora. Não, sempre foi assim. Mas nós tivemos problemas, nós tivemos uma pandemia que dificultou muito a questão financeira. Muitas famílias tiveram que reorganizar suas vidas, perderam tudo. Nós tivemos as enchentes. Então, eu digo assim, ó, tem que ter um olhar. Então, por isso que eu falei para você com relação ao protagonistas também. E que fica uma dica aí para os colegas que vão trabalhar. Precisa ter um olhar. E é isso que eu defendo. Precisa ter um olhar diferenciado. A escola precisa de estrutura, precisa de uma gestão boa, mas quem tem o olhar dentro da sala de aula sou eu,
sou a Sabrina, você está lá para gerir todas essas questões que você está gerindo com coragem, que você está levantando todas as questões ao mesmo tempo, que nem eu digo, tá multidisciplinar ali, porque são vários problemas, mas está tendo a coragem para fazer isso. E que nós, como professores, tenhamos coragem também de enfrentar essas dificuldades que a gente tem. Mas respeitando essa família, respeitando essa criança, respeitando esse adolescente e deixando o resto de lado. Porque, como você falou, não é ideologia política, eu posso ter. A minha ideologia, você tem a sua fora da sala de aula, fora do teu gabinete. Mas na sala de aula é cada um deles ali que importa. Até, desculpa, agora foi um desabafo, mas eu acho que foi necessário, assim, prudente. Porque é isso que é educação para mim. Então, assim, eu poderia ter ido para a área do direito, se eu quisesse, né, ganhar mais, mas não fui, porque a vocação é ser professora, ter esse olhar. Poderia ter ficado como conselheira, mas estou na sala de aula, enfrentando todos os problemas que os outros professores enfrentam e que acredito que nós deveríamos ser melhores remunerados. Não vou lhe mentir aqui. Claro. Acho que sim. Mas o próprio secretário acredita. Claro. Isso. Mas isso não me dá o direito de eu chegar na escola e não fazer um bom trabalho. E não fazer o que eu preciso fazer por quem? Pela criança e pelo adolescente. Então, o resto não importa, pessoal, para nós avançarmos aí nesse ano 2026. A gente vai para um bate-pronto final aqui com o secretário. Antes disso, vou oferecer aqui um biscoitinho. Pode ficar à vontade. Foi a nossa patrocinadora Alessandra Rocha, que fez com muito carinho para nós. Ela mandou aí uma fornada, tá aqui até a logo dela. Muito obrigada, Alessandra, por todo o carinho, pela confiança e pelo apoio. Provado. Todos os nossos outros patrocinadores também, a gente agradece também. Mas assim, foi feito com muito carinho. E vamos botar um docinho, né, para acalmar os ânimos, né, dona Tatiana? Não, tá tudo tranquilo. E aí, nesse bate-pronto, então, a gente vai fazer umas perguntinhas bem rápidas aqui para ti, as respostas também, né? Uma prioridade absoluta na educação hoje? Garantir os direitos de aprendizagem dos estudantes, sem dúvida nenhuma. Uhum. Um erro comum nas políticas educacionais brasileiras? Não só nas educacionais, mas nas políticas públicas brasileiras, elas serem movidas mais pelas intenções do que pelos resultados, né? Isso não é só na área da educação, é uma máxima no Brasil, infelizmente. Uma escola que inspira o senhor? Uma escola que me inspira? Eu fui aluno da Fundação Liberato em Novo Hamburgo, né? Fiz meu ensino médio lá. E é uma escola que eu tenho enorme carinho, enfim, né? Por tudo que me oportunizou, porque para mim é uma escola que, na essência, garante aquilo que a gente fala de desenvolvimento integral do estudante, né? Ao mesmo tempo em que, em termos assim mais convencionais de aprendizagem, eu evolui muito, mas foi uma escola que me oportunizou também tantas outras questões, né? De esporte, literatura, enfim, de tantas outras coisas nessa concepção mesmo de formação integral que é tão difícil da gente garantir, né? Uhum. Então, isso de experiência pessoal. Agora, de experiências aí que eu tive a oportunidade de conhecer, tem muitas escolas daí que fazem trabalhos incríveis aí, em Porto Alegre, em outros lugares que eu tive a oportunidade de conhecer. Uhum. Uma habilidade que os estudantes do futuro precisarão desenvolver? Olha, difícil essa projetar o futuro. Mas ter a capacidade de resolver problemas, acho que é a grande competência, realmente, né? Porque a gente não sabe quais serão os problemas, né? Isso está mudando o tempo todo, com inteligência artificial, né? Enfim, tudo isso agora de forma mais acelerada ainda, mas a gente vai continuar tendo que resolver problemas, né? Então, ter, assim, progressão de raciocínio, né? Capacidade lógico-dedutiva, senso crítico, né? Tudo isso eu acredito que vai continuar sendo algo relevante, né? Respondeu muito bem. Eu fiquei aqui, eu fiquei que nem professora que fica admirada do aluno assim que respondeu bem, porque eu tive uma aula, inclusive, essa semana com os meus alunos de 5º ano, e nós estávamos falando sobre, era uma aula de geografia, e aí falando sobre mapas e tudo, eu fui falar depois, aí falei do GPS, e disse que eu me admiro muito, assim, ó, da pessoa
que dirige sem precisar de GPS, como era antigamente. Eu não conseguiria. Eu não chegaria da minha casa em Cachoeirinha até a escola onde eu leciono sem o GPS. Eu precisei, inclusive, durante uma semana, ir e voltar o mesmo trajeto que é curto com o GPS. Mas, enfim, aí a questão de resolver problemas no futuro. Realmente, essa foi uma sacada muito boa, essa resposta. Uma mensagem para os professores da rede municipal. Essa é boa. Uma mensagem de Essa agradecimento, né? Eu quero Essa é boa. agradecer muito, primeiro, toda a acolhida que eu tive desde o início, né? Nas visitas nas escolas, enfim, né? Nas redes sociais, né? Que eu recebo muitas mensagens, né? De colegas professores ou com dúvidas, né? Enfim. Inclusive nós. Inclusive de vocês, né? Então, agradecer por isso, né? Pelo trabalho diário, que a gente sabe que nem sempre se dá na melhor condição que nós gostaríamos, em diferentes aspectos, mas a gente trabalha para melhorar essas condições, mas que procuram no dia a dia realmente entregar o seu melhor, né? Garantir a aprendizagem dos estudantes, mesmo que por vezes tentando ser usados de forma com outros interesses, né? Muitas vezes tentando, né? Seja por sindicato, seja por partido, seja por político de ocasião, enfim, né? Tentando ser utilizado de uma maneira, mas que né, na sua ampla maioria só querem dar a sua melhor aula realmente, né? E fazer o que lhe cabe fazer. Então, agradecer, dizer que a gente segue junto, queremos, né? Seguir melhorando, não só questões de carreira realmente, mas também questões de infraestrutura e tantas outras coisas que fazem parte, né, das condições de trabalho de modo geral. Mas muita gratidão realmente. Eu tenho o privilégio, né, de trabalhar com esse grupo de professores, tanto nas escolas quanto lá na própria sede da secretaria. E são profissionais muito dedicados realmente, né, muito qualificados, e que é o que nos permite, né, poder estar avançando aí como a gente está na rede aqui da capital. É isso aí, então. Temos ainda mais, temos mais uma surpresa para o secretário. Temos, bom, secretário. Na primeira visita, nós lhe demos também, né, um mimo. Presentinho. E nessa segunda, com mais maturidade da gestão, nós também pensamos, né? Exatamente. Em alguma coisa. Então, aqui. Acho que tem que abrir. Por favor, deixa ele abrir agora, deixa ele fazer o reconhecimento do que é. Vamos ver. Exato. Ele vai mostrar ali, então, agora. Obrigado. Esse presente, essa homenagem, ela traduz esse sentimento ao longo desse 1 ano aí de gestão, onde eu, por exemplo, como uma professora nova no município, nova como professora também, então eu venho com uma mentalidade diferente de muitos colegas, ouvi tantas coisas, sabe? E me envolvi em outras coisas também, como, por exemplo, inclusive a questão da greve. Eu cheguei assim, não queria ter entrado, entrei, fiz a greve, tudo. E depois eu vi assim, ó, que as coisas elas não se resolvem na base do grito, sabe? Isso já era uma coisa, uma crença minha, que as coisas não se resolvem assim. Também ouvi muito que a gente não... Como é que foi o termo que usaram? Mas não é por meritocracia. Eu não sei por que eles usam muitas pessoas usam essa palavra de uma forma negativa. Eu acho que as coisas devem ser, sim, a gente conseguir as coisas por mérito nosso. E acho que é mérito teu receber essa homenagem pelo trabalho que tu tem feito, pela confiança que tu passa para nós e também por ser um cara tão jovem e conseguir fazer tudo isso, ter essa história, essa trajetória, assim, é um mérito teu. E eu, como professora, eu digo assim, eu quero que os meus alunos, eles sejam assim, pessoas que, muito jovem, consigam olhar para dificuldades, criar oportunidades de melhorá-las e serem exitosos na sua caminhada. Então, assim, eu te vejo como um estudante que eu tento formar todos os dias. Obrigado, agradeço muito pela homenagem, pelo reconhecimento e pela possibilidade de estar aqui novamente, né? Sim. Obrigado.
Voltarei mais vezes aí. Com certeza. Exatamente. Não, agora sim, Eu agora ainda sim. coloquei aqui, ó. Esperamos que esse seja o primeiro em 2026 de muitos encontros ainda para discutirmos a educação de Porto Com Alegre. Ou certeza. seja, Exatamente. teremos mais, teremos mais. Pessoal, então esse foi mais um Sala Aberta. O pessoal aí que acompanha, a comunidade, os alunos, as famílias. Então curta, comenta, compartilha. Agradecer os nossos patrocinadores que acreditam em nós, que faz aí com que nós continuemos aí em 2026, trazendo entrevistados como o nosso secretário, aí, pessoas que são relevantes na educação e que estão fazendo a diferença. Tá bom? É isso Até aí. um próximo programa, então. E por hoje é só. É só.